Como prender a atenção das crianças na aula online? Olha, toda vez que eu vou conversar com as professoras de balé, os professores que agora estão precisando se lançar nesse mundo online e dar cada vez mais aulas virtuais para as crianças, essa é a pergunta que elas mais me fazem. Como que eu faço para que as crianças, as minhas alunas, os meus alunos, fiquem prestando atenção ou estejam ali comigo durante a aula? Porque muitas das vezes as crianças se dispersam muito, elas ficam muito distraídas e eu não consigo fazer com que elas se voltem, se foquem na aula que eu estou dando. Então, como que eu posso fazer isso? E não existe uma fórmula mágica. Eu sei que é um pouco desconsolador dizer isso, mas a verdade é que você precisa conhecer cada uma das suas alunas, cada um dos seus alunos, para conseguir entender como que eles se comportam durante esse momento de aula virtual, de aula online. E ainda mais porque eu tô fazendo esse vídeo, eu não sei se você tá assistindo esse vídeo em 2027 e já é um outro momento, mas agora, em 2020, a gente tá vivendo esse momento de aulas online por conta de uma coisa chamada quarentena, por conta do coronavírus, o Covid-19. Então, está sendo um momento muito difícil, tanto para as professoras quanto para os pais e também para as crianças. A gente precisa parar e pensar um pouco sobre como as crianças estão passando, atravessando esse momento também. Porque imagina, para elas não conseguem receber essa explicação racional do que está acontecendo no mundo, do porquê que elas não podem fazer a aula de balé delas na salinha de aula delas, com o espelho, com a barra. Elas conseguem entender, muitas vezes elas até falam, é por causa do corona, é do coronavírus. Mas elas não entendem com a gravidade ou com a clareza que a gente entende. Então é por isso que a gente precisa fazer com que a gente, como professora, fazer com que a nossa cabecinha entenda a cabecinha da criança. É importante a gente se colocar no lugar dela e compreender que nem sempre ela está não querendo participar da aula, ela está distraída porque ela simplesmente não gosta de estar naquilo ali, porque ela não quer dar bola para você. Mas ela também está atravessando um momento difícil, ela também não está entendendo muito bem o que significa. E isso para a criança dá uma quebrada na rotina, dá uma quebrada naquilo que ela já estava acostumada a fazer. Então ela não consegue compreender que aquela é a hora de focar e prestar atenção na tia do balé, prestar atenção na aula em que ela vai fazer e se focar para aquilo ali. Então a gente precisa entender um pouco isso também. Entender que a criança não faz isso para te irritar. Ela não está fazendo isso só para irritar a tia, só para irritar a professora, porque ela é muito bagunceira, porque ela é... Não, ela também está passando por um processo. Então calma, vamos acalmar esse esquema. Então a gente vai conseguir entender melhor essa criança. Quando a gente acalma a nossa cabeça e percebe que, tudo bem, ela não está fazendo isso simplesmente para irritar a mim ou a mãe, ela está fazendo isso porque muitas vezes ela não consegue. Ela não consegue ficar ali parada, não parada, claro que ela não vai ficar parada, mas ali olhando um vídeo e apenas fazendo aquela aula através do vídeo. Vai ter criança que infelizmente não vai se adaptar. Vão existir crianças que não vão se adaptar a esse esquema e a gente precisa estar preparada para isso. Precisa estar preparada para conseguir abrir mão dessa criança. Mesmo que a gente queira continuar com ela em sala de aula, mesmo que em sala de aula virtual, vai ter criança que não vai conseguir. E aí a gente vai precisar conversar com a criança para saber o que está acontecendo. Às vezes é algo que a gente consegue contornar, mas se não for, se ela simplesmente não se adaptou a essa nova realidade, a gente vai precisar
tentar contornar isso ou abrir mão disso. Ou abrir mão dessa criança, né, que eu digo. E aí conversando com os pais, com a mãe, com o pai, com todo o carinho do mundo, para tentar entender o lado deles também. Mas eu acho que era isso a primeira coisa que eu queria contar para vocês hoje. As crianças que estão distraídas, que estão muito assim, elas não necessariamente estão fazendo isso só porque elas são birrentas e querem tirar os nossos cabelos. Não é. Elas também estão passando por um processo tão difícil quanto o nosso. E a gente precisa entender isso, ok? Vamos lá. Mas a primeira dica que eu queria passar para vocês hoje, que é uma dica super legal, que funciona muito com as crianças que eu dou aula, com as professoras para quem eu dou essa dica, e elas me dizem que sempre funciona, que é criar uma antecipação. Como assim? A gente fala para a criança aquilo que a gente vai fazer na próxima aula. Mas como assim? Enquanto a gente está dando a nossa aula, a gente está ali, focada no presente, dando aquela aula, fazendo com que a criança goste de estar naquele clima, e isso a gente já fala um pouquinho depois. Mas quando a gente estiver terminando a nossa aula, você pede para a criança já separar, por exemplo, ou já deixar separadinho a boneca que elas vão usar, a boneca que ela vai precisar usar na próxima aula. Se você dá aula terça e quinta, na terça-feira, no finalzinho da sua aula, você fala: aula que vem a gente vai fazer uma brincadeira super legal. E para fazer essa brincadeira, a gente vai precisar de uma boneca. Então eu quero que você já separe a boneca mais linda que você tiver e deixe ela aí esperando, porque quinta-feira a tia vai voltar com uma brincadeira muito legal que a gente vai usar essa boneca, hein? E aí ela já vai criar essa ansiedade boa, essa antecipação, essa vontade de participar da próxima aula para saber o que vai acontecer, para saber por que ela precisa estar com aquela boneca, para saber o que ela vai fazer com aquela boneca. E faça isso sempre com empolgação, usando o seu corpo a favor dessa empolgação. As crianças, principalmente agora em que a gente não tem mais o tato, a gente presta muita atenção na linguagem corporal do outro. A gente sempre presta muita atenção na linguagem corporal do outro, mas agora ainda mais a gente está atento a isso, e as crianças são muito atentas a essa expressão corporal que a gente dá para elas, que a gente demonstra para elas. Então elas ficam de olhinho aberto para saber se o nosso corpo está expressando emoção, se o nosso corpo está expressando alegria, e a partir daí elas conseguem também se motivar através da nossa motivação. Então, se você está se sentindo um pouco desmotivada para dar aulas online, se você não está gostando muito, procura entender que essa é uma nova realidade, que a gente precisa se adaptar a esse novo meio. Procura perceber que isso não foi algo que vai acabar com a nossa profissão, que vai fazer com que a gente agora vire outra coisa, youtuber, blogueira. Eu sei que tem muita gente que está tendo esse embate, mas não fica assim. Fica calma. Entenda que esse é um processo. Esse é só um momento que a gente está passando, que veio com muita dor, que está sendo muito ruim para muita gente, mas que se a gente conseguir extrair uma coisa boa desse momento, a gente vai conseguir fazer com que ele nos ajude a crescer. E mais para frente, quando tudo isso passar, a gente vai conseguir ter essa habilidade de conseguir falar com as pessoas muito melhor, de dar aulas ainda melhores, porque se você conseguiu dar aulas virtualmente, imagina como vão ser as suas aulas presenciais. Então, tenta trazer essa motivação para você, porque isso transpõe para as crianças. O fato da gente estar desmotivada, da gente não estar querendo muito, faz com que as crianças percebam. E aí elas também não vão querer muito. Hoje eu não vou. Não quero participar hoje. Hoje eu não quero fazer. Então, isso
faz esse espelho com as crianças. Então a gente precisa também manter a nossa motivação sempre no lugar certo. Então essa era uma dica que eu queria conversar com vocês sobre. A nossa motivação também tem que estar no lugar certo. Mas voltando para a antecipação, que eu abri esse parênteses para falar da motivação, a antecipação é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer com que a criança tenha vontade de participar de todas as aulas. Então, o que você precisa fazer para conseguir ter uma antecipação, para conseguir criar essa antecipação na criança, é ter um planejamento. Então, você precisa saber o que você vai dar na próxima aula, porque assim você consegue fazer com que essa criança sinta vontade de participar da próxima aula, porque aí você já vai poder falar: na aula que vem eu quero que você separe aí um papel simples. A gente vai usar um papel na nossa aula. O que será que a gente vai fazer com esse papel? Pronto, você já plantou a sementinha da antecipação na cabeça da sua aluna ou do seu aluno. E aí já faz com que ela fique de anteninha assim, ó, acesa. O que será que a gente vai fazer? O que será que a gente vai fazer? Não posso perder a próxima aula. Uma dica muito legal para antecipação também é você pedir assim, no meio da semana. Você dá aula terça e quinta. Na quinta-feira, que você vai demorar para dar aula, na terça-feira de novo, você espera uns dias e aí no sábado você reaviva, chama ali no WhatsApp e fala: não esquece de separar o nosso papel, não esquece de separar a nossa boneca, porque a gente vai usar. E aí você reacende essa chama da vontade de participar da aula, da motivação, porque aí a criança relembra aquilo que está fazendo ela ter vontade de participar daquela aula. Então, a antecipação é ótima, ok? Deixa eu beber mais a minha água um pouquinho. Vamos lá. É muito legal também a gente trazer novidades para a nossa aula, porém com moderação. Afinal, se a criança sente que ela só tá vendo coisa nova, que ela só tá vendo coisa que ela não conhece ainda, ela meio que perde o chão. Sabe, quando a gente tá num momento tão diferente assim, um momento esquisito mesmo, a gente quer ter alguma coisa familiar pra gente se apegar. Não é diferente com a criança. Ela precisa ter algo familiar para que ela possa se apegar, colocar o pezinho no chão e falar: eu já conheço isso aqui. O que eu quero dizer, a gente precisa sim trazer novidades para a gente fazer com que essa motivação sempre se renove, porque a motivação, principalmente da criança, está ligada com o fato da novidade, com o fato de conhecer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente. Agora, em momentos de crise, em momentos de insegurança, a gente quer ter algo seguro. E o que é algo seguro para nós, seres humanos? É algo que a gente já conheça. É fazer, tocar, olhar para algo que a gente já conheça. Então, quando a gente for pensar um plano de aula para as nossas aulas online, a gente precisa trazer atividades que as crianças já estejam acostumadas. Crianças que já fizeram aula de balé antes, que já estavam com você, por exemplo, já estão acostumadas com algum tipo de atividade. Então, traga essas atividades para a sala de aula e faça elas relembrarem. Peça para elas ensinarem. Hoje vocês vão ser a professora, então eu vou escolher uma, vai ser a professora, e eu quero que você me ensine como que faz essa brincadeira. E aí, a gente traz essa familiaridade para a criança, porque ela não se sente totalmente perdida aprendendo coisas novas durante esse momento. É claro que a gente vai trazer, sim, alguma atividade nova, alguma brincadeira nova, mas não a aula inteira, porque aí falta esse elemento segurança e conforto, que é o que a gente está tanto precisando nesse momento, e as crianças também. Outra dica que eu quero trazer para vocês é:
não vamos passar técnicas novas muito diferentes agora nesse momento. Essa é a hora da gente relembrar e da gente deixar bem firme essa base das técnicas, dos passos que as crianças já sabem. É claro, que se elas sabem fazer um tandi, a gente pode passar para elas um tanlier, que é apenas um bracinho do tandi com o plié, elas vão conseguir pegar mais. Agora, se a gente quiser inventar muito e trazer muitos passos novos e técnicas e querer focar muito nessa parte técnica agora, não acho que vai ser o melhor, não acho que vai ser muito proveitoso, porque assim a gente vai fazer com que a gente se frustre, porque muitas vezes a gente não vai estar lá, a gente não vai conseguir tocar na criança, a gente não vai conseguir fazer com que ela consiga fazer da forma que a gente sabe que é para ser feito. E a gente também vai frustrar a criança, porque ela não vai conseguir fazer da forma em que você quer que ela faça. E frustrando a criança, a gente desmotiva e aí a gente faz todo o processo ao contrário. Então eu não acho que esse seja um momento para a gente introduzir técnicas novas que não foram dadas. Por enquanto, a gente precisa saber quanto tempo a gente vai ficar nesse sistema. Então, a gente pode ir introduzindo coisas novas, ramificações daquilo que elas já sabem, como por exemplo o tanlier, que é um pouquinho mais do tandi, junto ao tandi e o plié, e tá tudo bem. A gente vai, nesse momento, fazer com que essas crianças se sintam seguras, né? Lembra? Então a gente vai fazer com que elas trabalhem atividades que elas já conheçam um pouco mais. E isso é ótimo, porque a gente vai fortalecer essa base para aquilo que elas vão fazer lá na frente. Ok? Perfeito? A próxima dica que eu queria trazer para vocês é... Ai, gente, essa minha aguinha, se eu não tiver ela do meu lado... A próxima dica que eu quero trazer para vocês é a seguinte: vamos trabalhar nesse momento atividades de criatividade, ritmo, memória, concentração, controle inibitório. Vamos focar em atividades que vão dar base para a criança aprender novas técnicas, ok? Eu vinha falando antes que a técnica deve ser ensinada, mas com muito cuidado e tentando não introduzir novas técnicas. Técnicas muito diferentes que vão frustrar a criança e vão frustrar você. Então, é importante a gente trabalhar atividades que sejam, sim, mais lúdicas, atividades mais voltadas para o conhecimento do corpo e das suas potencialidades e os seus limites. Então, a gente vai trazer atividades que estejam relacionadas ao balé. Lembre-se sempre disso. Eu não estou aliciando vocês e querendo que vocês façam atividades apenas de educação física ou apenas de psicomotricidade. Não, a gente traz tudo isso para o balé. Toda vez que vocês ouvirem eu falando que a gente tem que fazer atividades ligadas à criatividade, à memória, a gente vai fazer atividades que se correlacionem ao balé. E é claro, todas essas habilidades que a gente vai trabalhar são habilidades que vão ser necessárias para a bailarina, que vão ser necessárias para a construção de uma bailarina completa, plena. Tudo isso, a memória seletiva, a memória sustentada, atenção, concentração, controle inibitório, criatividade, tudo isso vai ser completamente importante para a construção da bailarina. Mas enquanto a gente está fazendo isso em sala de aula com as crianças pequenininhas, a gente precisa já relacionar com atividades do balé. Aqui, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, eu já mostrei um monte de atividades que a gente pode fazer com as crianças online e que
tratam desses temas específicos, tratam de criatividade, flexibilidade cognitiva, tratam de controle inibitório, tratam de consciência corporal, atividades que a gente pode fazer com as crianças para que a gente passe por esse momento sem esquecer do balé, mas baseando, passando um concreto nessas capacidades para que quando a gente volte mais forte e não mais fraco, ok? Mas o que eu acho que nesse momento a gente deve fazer é trabalhar atividades que estejam sempre em movimento com essas capacidades que eu falei aqui para vocês. Então, sem esquecer do balé, mas trabalhando essas atividades. O que eu gosto de fazer eu tenho os meus 4 As, que são os 4 As de toda a aula de balé infantil. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Vocês querem um vídeo sobre isso? Os 4 As de toda a aula de balé infantil, que é o A de alongamento, é o A de acolhimento, A de alongamento, A de aula de balé propriamente dita, com suas técnicas, e A de agradecimento. O que eu gosto de fazer é trazer essas atividades mais criativas, essas atividades que estejam mais ligadas com atenção e concentração, para o segundo A, que é o A de alongamento, que a gente faz com que a criança comece a aquecer e alongar o corpo através dessas atividades mais lúdicas. E aí, no terceiro A, que é na aula de balé, para passar e relembrar as técnicas, os passos, os movimentos, os braços, o corpo, a postura, a gente faz uma aula de balé lá com todas as suas necessidades. Mas esses trabalhos mais lúdicos, essa criatividade estão sempre presentes em todas as minhas aulas e eu acho que deveriam estar presentes nas suas aulas também. Porque se a gente pula esse caminho, eu acho que fica mais difícil da criança se concentrar na aula. Porque para a criança, o mundo dela precisa ser lúdico, precisa ser divertido e você precisa entrar no mundo dela. E eu acho que a forma mais fácil da gente fazer isso é trazendo a partir do alongamento e do aquecimento, que a gente consegue imaginar e voar ainda mais a imaginação para que a gente traga esse mundo lúdico. Então, pega essa dica. Usa esses movimentos, esses trabalhos de atenção, de criatividade no momento do segundo A, que é o A de alongamento, / aquecimento, né? Então, usa isso nesse momento que eu tenho certeza que vai mudar a sua aula, tá? Agora, para terminar, a última dica que eu tenho para te contar é: ouça a sua criança. Ouça os seus alunos, ouça a sua aluna. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente tenta forçar algo que a criança não quer. Lá no início, eu comentei que esse não está sendo um momento fácil para ninguém. Para você, para mim e muito menos para as crianças. A gente não pode achar que as crianças estão alheias a isso, que as crianças estão achando que está tudo bem, que está tudo normal. Elas não podem compreender com a profundidade que a gente compreende, mas elas estão sentindo isso no corpo, elas estão sentindo isso na mente também. Então elas também estão passando por momentos, às vezes, diferentes daqueles que a gente está vivendo. Ela está vivendo isso de outra forma, experimentando esse momento de outra forma. Então, por isso, você deve ouvi-la. Você deve ouvir o que ela tem para dizer para você. Porque ela vai ter muito para te contar sobre o porquê que ela não está querendo participar, porquê que ela está achando chato. Eu estou falando mesmo de crianças de 3 anos. Se você tiver um relacionamento saudável com a criança, em que ela não se sinta julgada pelo que você acha dela, e que eu acredito que você tenha, porque nós, enquanto professoras de balé, nós geralmente temos esse vínculo muito forte com as crianças.
né, a gente consegue criar esse vínculo muito bom com elas e elas não se sentem julgadas pelo aquilo que a gente vai dizer ou pelo aquilo que a gente pensa. Elas sentem que tem apoio em nós. Então, por conta disso, eu acho que você precisa ouvir essa criança e ela vai te contar. Mesmo que seja uma criança muito pequenininha, ela vai te contar com as palavras dela. Ela vai falar, chato, tô com sono, porque eu não quero. São palavras que você vai conseguir extrair algum significado dali e vai conseguir muitas vezes contornar e vai conseguir mostrar para ela que aquele é um momento que ela não precisa ter sono, que a gente pode fazer algo que seja mais legal. O que ela quer fazer? Essa não é uma pergunta que é uma pergunta de preguiça. Eu não quero fazer nada, eu vou deixar as crianças decidirem o que elas querem fazer porque elas vão fazendo, elas dizem o que elas querem fazer e aí fica mais fácil para mim. Não, essa é uma pergunta que respeita a criança. O que você quer fazer? O que você gostaria de fazer? Do que você gostaria de brincar? O que você quer aprender? É uma pergunta que respeita o outro, que respeita a criança. Muitas vezes ela vai te dar uma resposta. Pode não ser a resposta que você quer, mas você precisa ter a habilidade de transformar essa resposta em uma boa aula de balé, em uma aula divertida que ela quer assistir. Afinal de contas, quem precisa querer estar na aula não é necessariamente você. Você já sabe que aquilo é muito legal, você já sabe que o balé transformou a sua vida, você já sabe que você ama isso, você já sabe o quão bom é essa atividade. Agora, aquela criança está aprendendo, então você precisa dar todas as ferramentas para ela conseguir compreender o quão bom é isso. Então, ela precisa gostar muito dessa aula, então pergunta a ela o que ela quer fazer. Ela quer brincar de boneca. Então, vamos dar um jeito de trazer essa brincadeira de boneca para a nossa aula de balé. E a gente dá um jeito, e a gente dá uma volta nessa desmotivação, nessa distração, ok? Então eu acho que ouvindo a criança a gente tem meio caminho andado. É um caminho que faz com que o nosso trabalho fique até mais fácil. Olha, gente, fiquei até meio emocionada aqui porque eu acho que ouvir a criança é fundamental para que a gente faça um bom trabalho. Às vezes a gente acha que tá indo bem, que a gente está atingindo a criança, que a gente está fazendo com que ela entenda a magnitude disso tudo, ou simplesmente que ela goste de estar ali. Mas às vezes a gente pode fazer muito mais se a gente simplesmente abrir os ouvidinhos, falar menos e ouvir mais o que a criança tem para dizer. Sem subestimar a criança, a gente consegue dar aulas melhores, porque a gente escuta e respeita a criança na sua individualidade. Gente, eu gostei muito dessa aula, eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas para que a gente consiga prender a atenção das crianças em sala de aula. Eu uso sala de aula online, né? Eu uso essas dicas e eu espero que elas sejam muito úteis para vocês. Elas já ajudaram algumas professoras que vieram conversar comigo, então eu gostaria de compartilhar porque eu acho que são dicas boas e são dicas que merecem estar aí no mundo para que vocês utilizem. Agora, não são as únicas não, eu tenho certeza. E vai ver, você não gostou de uma ou você gostou muito da outra. Eu quero que você comente aqui para mim a que você mais gostou e a que você achou que não foi tão boa assim. E também quero saber de vocês se vocês têm outras dicas, se vocês têm dicas que vocês acham que são melhores, dicas que ajudem outras professoras a darem aulas online ainda melhores. Gente, eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!